Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista e como uma boa colérica, com algumas tamancadas, mas obviamente tudo para acordar vocês para a vida. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem consumir um outro tipo de conteúdos em vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então aproveita e já me segue por lá. E ressaltando mais uma vez que agora vocês também podem assistir a este podcast lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta podcast. Hoje é dia 6 de maio e o nosso podcast, gente, ainda está concorrendo na categoria videocast do prêmio iBest. Falei para vocês no último episódio, isso me pegou um pouquinho de surpresa, eu realmente não imaginava, quando uma seguidora me falou, meu, você tá concorrendo lá, e não sei qual o critério para estar lá concorrendo, mas enfim, estamos. O fato é que nós começamos na posição 36, no outro dia a gente chegou para a posição 18, ontem, que foi domingo, nós estávamos na 10ª posição e mais do que isso, queridos, nós fomos em 24 horas o primeiro podcast mais votado na categoria. Mostrando para esta galera que o bonde das tamancas, querido, é forte. A base aqui é fortíssima. Acho que a pessoa vai apanhando aqui, tomando umas tamancadas que assim, ou vai ou racha. Então o povo vai para mostrar pra galera o que é esse podcast. E aí é o seguinte, semana a semana, a gente vai tentando atingir o primeiro lugar, que são as pessoas que é um intervalo de uma semana. Então hoje, por exemplo, o primeiro lugar na categoria vai receber um passe para ir para a votação oficial no final. Queria muito estar entre os primeiros, mas acho complicado nessa semana, mas a gente vai continuar subindo nas próximas semanas, então eu conto com vocês para votação. Vou deixar o link na descrição, obviamente, e vocês podem dar até 3 votos, até na mesma pessoa, na mesma categoria. Eu não tô querendo aqui dizer que vocês não possam votar em outras pessoas, mas pode gastar os 3 votos em mim também. Então, bora mostrar que esse podcast, ele é forte e onde a gente pode chegar. Mas bora lá, que hoje, no nosso episódio número 68, eu quero trazer um tema que eu falei ontem no meu Instagram, para quem me acompanha por lá, que eu falei um pouquinho sobre o fato da gente não ficar brigando com a nossa personalidade, com quem a gente realmente é, de se sentir mal, de ser quem a gente é, de ter o temperamento, de ter o comportamento, de ter a personalidade que é nossa, que nasceu com a gente. Comecei essa sequência de stories porque eu me lembrei de um episódio que eu tive que ser muito enérgica com uma pessoa, assim, de colocar limites, há muito tempo atrás, e essa pessoa falou assim, nossa, mas se diz cristã e fala com a pessoa desse jeito. E eu revisitei essa conversa, porque eu falei, cara, mas eu falei direto, tipo assim, ok, que eu não tenho palavras tão adocicadas, eu já disse isso aqui, como boa colérica, meu negócio é objetivo, direto e reto, e para algumas pessoas isso vai soar assim como grosseria, não que eu não seja muitas vezes grossa, mas em alguns casos é simplesmente ser muito direta, e a pessoa vai entender assim, e é ser humano, a gente às vezes não se trumica. Mas na hora eu fiquei meio pensativa, tipo assim, o que tem a ver a minha crença, o que tem a ver as coisas que eu acredito, com a pessoa querer dizer assim, então, o que na cabeça dessa pessoa é realmente o ser cristão? E eu me lembrei o quanto eu me sentia muito tempo inadequada com Deus por ser assim. Por ser uma pessoa que não tem uma fala tão adocicada, por ser muito objetiva, por ser muito focada no resultado e realmente às vezes passar como um trator em cima das coisas das pessoas, do tipo, vamos entregar, vamos fazer, vamos... de ser muito rígida, porque o colérico ele tem muito isso, né, de buscar justiça a todo custo. Mas o fato é que muitas vezes eu questionei Deus, tipo assim, Deus, como é que você me fez assim? E aí, quando a gente vai entender o cristão
Basicamente é uma visão meio genérica de uma pessoa boazinha, que aceita tudo, que não tem voz pra nada, que diz amém, que não se impõe, que não fala duro. Então como é que o Senhor me fez assim e quer que eu seja cristã? Ou seja, eu vou ficar tendo que lutar com a minha natureza o tempo inteiro para ser considerada cristã? Então, de certa forma, eu sentia que eu não era certa para Deus me aceitar, para as pessoas me amarem, e me sentia muito inadequada sendo quem eu realmente sou. E eu acho que quando a gente fala de personalidade, tem uma definição que eu gosto muito, que é essa definição dos temperamentos. Então, quando a gente fala de temperamento ou perfil comportamental, define basicamente como uma pessoa ela sente, como ela pensa, como ela age. Não que as pessoas elas estejam dentro de uma definição pura e simplista, mas algumas coisas ali batem, né, com esses perfis mais dominantes. São 4 os tipos de temperamento. Não é meu foco aqui falar sobre temperamento. A gente pode falar disso num dia mais oportuno, mas eu vou passar bem por cima para quem nunca ouviu falar. Mas são 4 tipos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, o colérico, que eu conheço muito bem, e sei muito bem falar sobre coléricos, porque eu sou a colérica pura e simples, elas são pessoas mais objetivas, são pessoas mais decididas, que tá sempre buscando um desafio, são geralmente muito ambiciosos, são muito enérgicos, são pessoas que, tem que fazer? Pô, vai lá, faz, entrega, se faz o que se propõe a fazer. Porém, são pessoas mais teimosas, são pessoas mais inflexíveis, é difícil mudar a cabecinha do colérico, sabe? Porque ele bota o negócio na cabeça e bate firme em cima disso. Em alguns casos, tendem a ser mais agressivos, a falar de uma forma muito dura, a beirar a grosseria, tem certa dificuldade de lidar até um pouquinho com as próprias emoções e a dos outros. Então, eu falo como colérica, é difícil para mim lidar com os meus próprios sentimentos, mas lidar com o do outro. Então, às vezes, entender o que o outro tá sentindo, para mim, eu sinto uma certa dificuldade nisso. Nós temos também os sanguíneos, que o sanguíneo ele é muito parecido com o colérico na questão de ser extrovertido, de ser uma pessoa, assim, solar, uma pessoa falante. Porém, o sanguíneo, enquanto o colérico ele é mais movido para o objetivo, para uma meta, assim, ele é ambicioso, ele vai naquela direção de conquistar. O sanguíneo, ele tem toda essa extroversão, mas o sanguíneo ele é mais para socialização. Então, eles são pessoas também extrovertidas, são pessoas otimistas, são pessoas para cima, mas são pessoas que vão tender mais a convivência, a atividades com outras pessoas. Então, é aquela pessoa que, adora participar de uma gincana, adora participar de um grupo, gosta de andar cheio de pessoas. Então, essa é a pessoa, é o sanguíneo. Depois a gente tem o fleumático, que são aquelas pessoas mais introvertidas, então é uma pessoa mais observadora, é uma pessoa que tem, sabe, uma vida mais, ele é mais sistemático, ele é mais regrado, vida pautada em rotina, ele não decide nada sob pressão, então é uma pessoa que vai ser mais lenta no tomar decisões, são mais flexíveis, são pessoas que mudam de ideia mais facilmente, mas é aquela pessoa constante, aquela pessoa disciplinada. E depois a gente tem o melancólico. O melancólico é a pessoa que sofre, é uma pessoa que a dor dela dói mais, ela sente com mais profundidade, tem uma certa dificuldade de comunicar os sentimentos, são mais introvertidos, geralmente são pessoas mais artísticas, mais criativas, são muito talentosos, são mais cuidadosos, então é aquela pessoa mais sofrida. Eu vou confessar pra vocês que é a pessoa que eu tenho mais dificuldade de lidar. Eu me dou muito bem com o sanguíneo, porque é uma pessoa meio ali parecida comigo, só não tanto com arroz de festa que a pessoa aquele inimigo do fim. Até, assim, me dou bem ali com o fleumático, porque, de certa forma, eu acho que eu tenho um pouquinho do fleumático, do movido à rotina, à disciplina. Mas o melancólico, pra mim, gente, olha, é um temperamento extremamente difícil, porque eu acho que pra eles é mais o falar, o reclamar do que o fazer.
E não que isso seja melhor ou pior do que o outro, não. Tô falando que eu tenho mais dificuldade com esse tipo de perfil, porque para mim é o perfil mais difícil, mais contrastante com o meu temperamento. O fato é que as pessoas são diferentes. Então perceba que quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando da pluralidade, que vai ter a pessoa isso, a pessoa aquilo. Tanto que ontem, quando eu postei sobre isso, sobre o quanto eu me senti inadequada em alguns casos por ser quem eu sou, desse jeito direto, desse jeito reto, de impor o que eu penso, de impor o que eu falo, de deixar muito claro o que eu tô sentindo. Eu tenho uma amiga que ela veio na sequência, ela falou, cara, e eu já sofro o contrário, porque eu sou uma pessoa que não sabe dizer não, eu sou uma pessoa mais introvertida, então assim, eu não digo não pras pessoas e acabo dizendo não pra minha família, pras pessoas que realmente importam, eu trato isso na terapia. Então, o perfil comportamental não é assim, não te define 100%, mas diz muito sobre quem você é e como você pensa, age e reage com as outras pessoas. E aí, me vendo como uma pessoa colérica, eu tive aquela crise a minha vida inteira. Por muito tempo, eu me senti muito inadequada, porque o colérico, ele é visto como essa pessoa brava, é visto como essa pessoa explosiva. Por um lado, é muito bom, que nem eu vejo nas empresas. Para a empresa é muito importante ter um colérico, porque é aquela pessoa que vai pegar o touro pelo chifre e vai fazer. E vai fazer acontecer. E passa uma meta, passa um desafio para essa pessoa. Pois o colérico ele vai entregar mais do que pediu e tal. Então é muito importante. Porém, o lidar com a parte pessoal do colérico é muito complicado. Porque a gente tem isso, a gente é movido na meta. Então você não olha muito para as pessoas, você não olha muito para o que os outros estão pensando. Você foca no que você faz. E aí a gente é tido como egoísta, como uma pessoa grossa, como uma pessoa... Pô, você é direta demais, você chega na pessoa já falando, faz uma small talk como a pessoa tá. Principalmente no Brasil, e eu vejo que isso é muito forte no Brasil, a nossa cultura de ter as small talks. Como foi o final de semana, como foi... E eu não consigo, eu quero assim... Gente, eu tô focado no objetivo, eu preciso entregar isso e tal. Então, de certa forma, até eu entender como era este meu perfil, eu não sei, assim, como que eu descobri? Eu fiz um teste com um profissional de carreira. Então, quando eu tava tendo alguns desafios na carreira, eu fiz esse coaching de carreira. Então, eu descobri qual era o meu comportamento. Então, assim, tem psicólogos, tem terapeutas, tem profissionais. Pra você que não sabe o seu, não é o meu caso, eu não faço isso, tá, gente? Mas tem profissionais que fazem. Mas lendo ali a descrição, obviamente, quando você se conhece muito bem, você vai ver mais ou menos ali onde você se encaixa. Mas o fato é que eu me sentia muito mal. Eu sentia que eu tava sempre vestindo uma roupa que tava apertada demais e eu me sentia inadequado. Principalmente quando isso ia para a minha parte espiritual. Porque veja, como eu disse no início desse episódio, eu pensava, bom, o cristão é a pessoa boazinha. Então, ele é o bonzinho, ele é o cara que vai servir todo mundo, que vai escutar todo mundo, é o cara que vai dizer sim, é o cara que vai dizer amém, é um cara que não vai se impor, que vai ter uma fala muito adocicada. Então, eu tinha a visão do cristão como o servo que não fala nada, que não abre a boca pra nada, que só presta serviço, que diz amém pra tudo. E eu fiquei numa grande crise por muito tempo, porque eu falava, Deus, o Senhor me formou assim, o Senhor me fez assim. O comportamento, ele é muito sobre quem você é, sobre características hereditárias, e também o meio onde você convive. Então, eu fui formada num meio ali, da minha criação, do ambiente onde eu estive, que era meio sobrevivência. Então eu tinha que lutar pelos meus objetivos, senão ninguém ia fazer por mim. Toda vez que eu tentava meio que fraquejar, me sensibilizar, as pessoas que estavam ao meu redor, você não pode chorar, você não tem tempo pra sofrer, para de melindre, ai, não é tudo isso. Então, de certa forma, eu fui tendenciando para esse tipo de temperamento. Então eu falava, Deus, o Senhor me formou assim, o Senhor me colocou numa casa assim, o Senhor me
me deu experiências a minha vida inteira para ter esse tipo de comportamento, mas aí o Senhor tá falando para eu ser um pequeno Cristo, para ser uma cristã, para ter uma vida espiritual, e é totalmente diferente de quem eu sou. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu passe a minha vida inteira brigando com a minha natureza? Gente, quando eu falo que meu relacionamento com o GG é aqui, ó, o talk aqui, ó, é de amigo para amigo, é de best para best, era nesse nível. Eu questionava, eu falava, Deus, mas, pô, o Senhor me fez assim, o Senhor me moldou assim, e aí o Senhor quer que eu fique brigando com a minha natureza a vida inteira? Brigando com quem eu sou, me sentindo mal por ser quem eu sou, por falar como eu falo, por ser como eu sou, como eu ajo, porque assim, colérica, brava ou não, as coisas que eu conquistei na minha vida foi por ser assim. Poxa, eu não me conformei de onde eu vim, a forma como eu era, e eu quis mudar a minha vida, e eu lutei pra mudar a minha vida, mudar meu pensamento, pra me conhecer melhor. Assim, eu sei dos meus corres e que o ser colérico me ajudou nisso. Então, assim, foi muito tempo uma crise com Deus. E até hoje eu confesso pra vocês que em alguns casos, quando eu vou me impor, que foi o caso ontem, eu precisei me impor diversas vezes em algumas cobranças que as pessoas estavam fazendo e me impor assim mesmo, assim, sabe? E cobranças, assim, bem sem sentido, não tô cobrando, só tô falando. Mas o fato é que eu tive que me impor, porque senão você Gente, na rede social você pode ser tragado pelas pessoas, porque é o tempo inteiro as pessoas pedindo. Faz isso, fala isso, mostra isso, de onde é isso, se posiciona com isso, marca isso, divulga aquilo, faz não sei o quê. Se você não... Gente, sério. Pedir o tempo inteiro. A gente recebe pedido o tempo inteiro de tudo que vocês podem imaginar. E para minha sanidade mental, em alguns momentos eu preciso pôr um limite. Gente, isso aqui é minha casa também. Isso aqui reflete quem eu sou. Eu vou fazer aquilo que tá no meu coração. Eu vou fazer aquilo que eu acho pertinente. Aquilo que ao meu ver eu acho pertinente. O que faz sentido para mim também. E aí na hora eu fiquei, poxa, né, se impor às vezes é muito difícil. E normalmente, meu filho, quando você impõe limite, nunca a pessoa gosta. Mas olha, é 99,9% quando você falar não, quando você falar assim, não quero, não vou, e pode saber, não vai agradar. E na hora eu sempre me questiono, ai Deus, será que eu tô sendo grosseira demais? Será que eu tô sendo dura demais? Será que eu tô sendo colérica demais? E aí, eu me lembrei na hora da série do The Chosen, que eu tava conversando com um amigo meu que tá assistindo, a gente tá assistindo bem em conjunto, e ele me falando ali dos discípulos, pô, que legal, você vê que os discípulos, cada um tem uma personalidade. Eu vi isso muito diferente de todas as outras séries e filmes sobre a vida de Jesus. Ali eu achei muito interessante, porque ele mostra como na escolha dos discípulos, Jesus ele foi muito plural. Do quanto ele mostrou que para andar com ele, nós, enquanto seres humanos, pecadores e errantes, como sempre seremos, Deus nos aceita como a gente é. Então você tem lá o filho do trovão, que é a pessoa explosiva. Você tem Pedro. Pedro é o colérico dos coléricos. Gente, eu me enxergo muito em Pedro. O justiceiro que vai, que fala, que se posiciona, que briga, que é duro, que é grosso. E aí você tem Mateus, que é o cara super mega introvertido. Você tem Maria Madalena, que ela é mais melancólica. Então veja, ali quando eu olho para os discípulos, eu tô vendo personalidades, eu tô vendo temperamentos diferentes. E todos ali durante a caminhada, durante todo o processo cristão, de falar sobre a palavra, de falar sobre Jesus, todos tiveram a sua importância. Porque, veja, talvez uma melancólica, ela não vai conseguir ouvir as coisas que eu falo aqui. Porque vai me achar agressiva demais, vai me achar brava demais, tá mancada, tá louca, eu vou ficar apanhando os outros de graça. Mas, em compensação, quando eu falo com alguns coléricos, quando eu falo com alguns fleumáticos, quando eu falo com alguns sanguíneos, principalmente, vai olhar e vai falar, eu me identifico com essa pessoa, porque eu falo como ela, eu ajo como ela, eu entendo a forma como ela tá falando. E aí a importância de você ter outros melancólicos falando, que vai atrair talvez as pessoas mais parecidas com ele. Então, quando eu vi ali a série, eu entendi que o meu propósito, que a minha missão, que o que eu faço, que a ajuda que eu dou,
ela vai ser feita da forma como eu sou. E que quando Jesus me escolheu, quando ele olhou pra mim e falou assim, Fia, tu tem um propósito, tu tem uma missão, você vai fazer isso, você vai ajudar as pessoas assim, você vai ajudar as pessoas assado, que era pra ser como eu sou. Que justamente a gente é conhecido hoje como o bonde das tamancas, a galera das tamancas, o pod das tamancadas, justamente por causa disso, porque é a forma como algumas pessoas acordaram. Que foi a forma como algumas pessoas sentiram a mudança genuína na vida delas. Ouvindo talvez uma pessoa dura e objetiva, como eu falo. E que aí você que tá tentando mudar quem é, porque não tá cabendo em algum lugar, talvez não seja você, talvez seja o lugar. Porque, obviamente, aí vamos falar, André, então assim, eu sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, gente, a busca é por melhoria contínua. Se vocês acham que eu sou dura nas minhas palavras hoje, gente, vocês não me conhecem mais nova. Eu era insuportável. Eu era aquela pessoa do bateu, levou. E ainda mais com a autoestima cagada, gritava, berrava, me impunha, era extremamente grosseira em todas as vezes, achava que tudo precisava de uma resposta, de uma reação. Então, assim, acredite, melhorei muito, mas tem muito ainda pra melhorar. Muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, em alguns momentos que eu precisar me impor, vai parecer uma puta grosseria, porque a pessoa não está acostumada nem com a imposição e nem com uma pessoa talvez direta e reta falando. Infelizmente, algumas pessoas ainda vão achar a tamancada difícil demais. Tem gente que ainda vai achar difícil demais ouvir uma pessoa colérica falando. Mas eu sei que também tem pessoas que estão se identificando, que também estão mudando. Então, isso que eu tento trazer para vocês. A busca é por melhoria contínua. Mas ser uma pessoa mais parecida com Cristo não quer dizer negligenciar a tua natureza. Quem você é. Porque acredite, você vai conseguir fazer boas coisas para as pessoas sendo quem você é. Obviamente, é sempre que eu falo, a gente busca melhorar, mas não mudar. Poxa, se Deus me fez assim, se eu nasci assim, se o meio que eu fui criada foi assim, eu tenho um propósito sendo assim. Eu tenho uma maneira, essa minha maneira de falar, é a maneira que talvez algumas pessoas, talvez são pessoas que já ouviram de diversas maneiras, mas elas vão entender dessa maneira que eu falo. Dessa forma que eu falo. E eu vejo isso diariamente aqui no podcast. De pessoas que olham pra mim e falam assim, Andréia, eu não sei, cara, mas o jeito de você falar é o jeito que eu entendo. É o jeito que pela primeira vez na minha vida eu estou entendendo sobre esse tema, sobre essa pauta, sobre isso, sobre aquilo. Melhorar sim. Mudar é pedir muito. Principalmente depois de adulto. Que a gente já tá, calejado, já tá moldado, já passou por tanta experiência. Eu vi no TikTok esses dias, cara, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas era a história de assim, de um cara que era muito alto e ele chegou perto de uma artista e na hora de tirar foto a pessoa baixou e aí a artista olhou pra ele e falou, fique do seu tamanho. E na hora aquilo foi muito simbólico pra mim, porque pela minha altura eu fui uma pessoa que todas as vezes que eu ia tirar foto, a maioria das pessoas que estavam comigo era baixinhas. Era muito difícil estar com pessoas da minha altura pra cima. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia tirar foto, eu me entortava. Então, assim, minhas fotos eram sempre feias porque eu me entortava, eu abria as pernas pra ficar mais baixa, eu, dobrava a cabeça em cima da pessoa, enfim. Eu não ficava do meu tamanho. Eu me sentia mal pelo meu tamanho. E é uma analogia ótima para pessoas que têm uma personalidade, seja a pessoa melancólica, que é uma pessoa que naturalmente ela vai ser mais chorona, ela vai ser mais triste, ela vai ser mais para baixo e se sente mal por isso. E fica pedindo desculpas por ser esta pessoa e não estar, porque às vezes a gente tá mais depressiva, a gente tá mais chorona, às vezes a gente tá mais para baixo. Não é esse o caso. São pessoas que naturalmente são assim, que são pessoas mais empáticas, que entendem mais a dor do outro, mas que se sentem mal, porque talvez não se pareça comigo.
Porque talvez não fala como eu falo, não se impõe como eu me imponho. Então se lembre que você foi formada assim. O meio, o determinismo, o lugar onde você cresceu te formou assim, te fez assim. Vista a tua roupa, se mantenha na sua altura, fique no seu tamanho. Porque a gente precisa da nossa forma e da nossa maneira, com o nosso comportamento, nosso temperamento, nossa personalidade, tentar não machucar as pessoas, tentar, no meu jeito dura, tentar não ser sem educação, ser grosseira, porque veja, com o tempo, coisas que eu fui aprendendo, que nem tudo precisava de uma reação, porque eu sabia que se eu reagisse de imediato, eu ia soltar uma grosseria. Eu fui aprendendo a não responder algumas coisas, que eu tinha muito essa necessidade de resposta. Então, o não responder, o tentar adoçar de alguma forma, tipo assim, olhar, bom, como que a pessoa ali, ela fala de um jeito, uma coisa dura, de um jeito mais suave. Então, eu tentei colocar algumas técnicas assim pra falar o que eu precisava falar de um jeito um pouco melhor, mas eu não posso mudar quem eu sou na minha completude. Eu posso tentar ser melhor. Todo santo dia a gente deve isso. E eu acho que isso está mais próximo de ser cristão. Entender a nossa natureza e melhorar. Não mudar. Melhorar. Porque veja, se Deus me ama sabendo que eu sou errado, que eu sou pecador e que nada que eu faço faz ele me amar mais ou menos, me salva mais e menos, isso quer dizer que então me dá direito de ser quem eu sou e foda-se o resto? Não, negativo. Porque a gente quer agradar a Deus. A gente quer deixar o coração dele feliz. Mas eu não mudo minha essência. Eu melhoro. Eu dou chances pra mim mesmo de melhorar, mas não de mudar quem eu sou. Algumas atitudes eu posso melhorar. Algumas respostas, alguns silêncios. Fazer uma terapia. Tentar se conhecer melhor. Tudo faz parte deste processo de crescimento, mas não de mudança completa. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Para de tentar caber em roupas que não te servem. Se você é assim por algum motivo. E pessoas vão ser ajudadas, transformadas, auxiliadas e gostar de você da maneira como você é. Tá certo? Espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha falado pra você como ontem eu senti no meu coração de falar. Um beijo e até a próxima.